boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz, nosso canal de Umbanda, para tratar de diversos assuntos aí que tocam a nossa espiritualidade e a nossa religiosidade. Saravá. Então, dando continuidade aqui aos nossos estudos, né, de algumas leis apométricas, nós havíamos parado na 10ª lei apométrica, agora nós vamos para a 11ª. Lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Então vamos lá, essa 11ª lei apométrica, ela fala o seguinte, o enunciado. Toda vez que um espírito desencarnado, possuidor de mente e inteligência bastante fortes, consegue resistir à lei da reencarnação, sustando a aplicação dela nele próprio, por largos períodos de tempo, para atender a interesses mesquinhos de poder e domínio de seres desencarnados e encarnados, começa a sofrer a atração da massa magnética planetária, sintonizando-se em processo lento, mas progressivo, com o planeta. Sofre apoucamento do padrão vibratório, porque o planeta exerce sobre ele uma ação destrutiva, deformante, que deteriora a forma do espírito e de tudo o que o cerca, em degradação lenta e inexorável. Gente, o que é interessante a gente notar aqui, a gente observar nessa 11ª lei, né, dessa ação telúrica sobre os espíritos desencarnados? Tem tudo a ver com essa atração, né, com essa força magnética da Terra em relação aos nossos corpos mais densos, né, e o nosso perispírito ele ainda é muito denso, né, a matéria do nosso perispírito ela ainda é muito densa. Então, acontece exatamente esse princípio da atração, e não como um problema de fato, mas exatamente para evitar os problemas maiores, que é aquilo que eu falo. Se a gente não tiver em contato com esse processo de reencarne, até que esses nossos corpos sutis sejam mais sutilizados, ou seja, a gente precisa desse contato com a carne. Exatamente para quê? Para ir purificando os nossos corpos mais sutis, para que eles não se adensem demasiadamente e não gerem deformidades. É por isso que a gente fala, né, só repetindo aqui, revisando, que esses senhores aí das trevas, das sombras, quando eles têm inteligência e força mental suficiente para resistir a essa atração, ele não consegue resistir para sempre a essa atração, mas ele consegue resistir por muitos séculos e até milênios. O que começa a acontecer? Vai perdendo a forma humanoide dele. Então isso não é por mal, isso é para o bem. Isso está dentro de uma lei inexorável, né, a lei da evolução, e é o nosso próprio apego à matéria, por assim dizer, né? Ou seja, os nossos corpos sutis eles ainda são tão densos que eles precisam dessa purificação, né, esses ciclos de purificação que se dá na carne. Se isso não estiver acontecendo a contento, a gente começa a perder a nossa forma, a nossa coesão aí humanoide. Então é por isso também que quem tem evidência, quando consegue enxergar esses espíritos que há muito tempo se renegam, né, a reencarnar e tem poder mental e tem inteligência para fazer isso, para resistir a essa lei da atração até um certo ponto, os videntes conseguem enxergar esses espíritos muito deformados, bastante deformados, às vezes sem partes do corpo, às vezes só o esqueleto, e aí o pessoal foi misturando tudo isso com os Exus e Pombagiras, mas isso aí realmente por imprevidência, por displicência e por falta de conhecimento. Então, não é que os nossos Exus e Pombagiras são desse jeito como as pessoas dizem ser. Nada a ver. Não tem nada a ver. Eles são muito ao contrário, são muito belos até. Né? Enfim, são seres humanos normais, as formas humanoides normais, cada um com suas fisionomias, vamos dizer assim, né? Agora, essa questão, essa relação de ir perdendo a coesão, de perdendo a forma física e passando por esse processo de deterioração dos corpos sutis, ainda que sejam mais densos, é exatamente pela falta do reencarne, desse contato com a carne, com a matéria aqui, né, mais densa, que faz essa purificação, essa troca de energias e tudo mais que é necessário dentro da lei aí. Aí vocês perguntam assim, se essa questão dessa perda física seria o processo da ovoidização. Não exatamente, porque se vocês pensarem bem, a ovoidização ela tem mais relação com o monoideísmo, lembra? Aquela monoideia, do que propriamente esse renegar.
Agora, pela lógica, assim, por silogismo, a gente poderia entender que uma coisa acaba levando a outra. Porque a partir do momento que esse espírito se renega a reencarnar exatamente para manter, para ter poder, para não, enfim, se não entrar no véu de esquecimento, porque tudo isso tem um propósito, né? E você imagina, um espírito muito trevoso, cheio da razão, cheio de poder mental, quando ele reencarna, passa pelos estágios do véu de esquecimento e pela fase da infância, ele pode ser reeducado. Então, assim, tudo é muito perfeito dentro dessa providência divina, dentro dessas leis divinas. Então, o que acontece? Mas a gente não pode dizer também, por outro lado, que isso não é uma monoideização desse espírito que quer ser o Deus na Terra. Então, pode ser que esse espírito entre no processo de ovoidização? Pode ser. Mas o processo da ovoidização está mais ligado com a monoideia, o monoideísmo. E não propriamente nesses espíritos que tentam renegar a reencarnação. Então, algumas perguntas aqui estão voltando, mas vamos arrematar elas caso seja preciso. Foi perguntado o seguinte: como se dá o processo de ovoidização? Um ser já ovoidizado, se continuar negando as leis, ele com o tempo deixa de existir? Eu quis ler novamente essa pergunta porque trouxe essas questões um pouco diferenciadas, né? Se ele continua negando as leis. Gente, um espírito, quando ele já está nessa fase de ovoidização, ele já não nega mais nada. Porque ele já está, entre aspas, nesse curto-circuito mental. Essa monoideia se tornou tão forte que ele não consegue pensar nada além disso. Então ele não está negando mais nada. Ele simplesmente entrou no processo de ovoidização e dali ele não consegue mais sair. Então, assim, eu arrisco a dizer, por conta própria, não tem literatura sobre isso, mas dos meus pontos de reflexões por algumas orientações que eu venho recebendo da espiritualidade, um espírito, quando ele entra nesse processo de ovoidização, ele não tem mais como se auto-salvar, se auto-curar. Se não houver uma interferência saudável, né, ou seja, um apoio, um amparo de espíritos de luz, esse espírito vai permanecer assim por milênios. Mas como Deus age pela própria espiritualidade, então sempre tem os mensageiros divinos que estão cuidando de todos os doentes do cosmos. Então sempre temos anjos, mensageiros de luz cuidando de cada um de nós. Então ninguém estará ao léu, ninguém vai ficar por conta própria o tempo inteiro e ninguém vai ser largado no processo de ovoidização. Mas a gente compreende, por lógica, que um espírito que entra nesse processo de ovoidização, ele não tem mais como sair desse processo se não for amparado por espíritos de luz, tá? Então o que acontece? Ele não continua mais negando nada. Ele simplesmente entrou num processo onde os veículos dessa consciência não mais existem e assim ele não pode se manifestar. Então o que a gente imagina? Imagina um feto dentro de um ventre, imagine um bichinho dentro de um ovo que está gerado, mas está lá dentro e não tem como se manifestar. Então fica naquele estado de latência, até ser resgatado, até ser amparado pela espiritualidade. E aí, dando continuidade aqui, vai ficar para sempre nessa forma void? Não, então eu já respondi, né? Não. O amparo ele sempre vem da melhor forma possível. Então, nós todos estamos sendo amparados e cuidados. Afinal de contas, todos nós temos os nossos anjos guardiões, né? Todo ser, todo espírito tem o seu anjo guardião. E ele é o primeiro responsável por dar caminho a cada um de nós. Então, ninguém está desamparado, ok? Próxima pergunta. Nós até falamos sobre os chips implantados num dos plantões lá atrás. E aqui surgiu uma nova pergunta, que é a seguinte: da mesma forma que há os chips negativos, devem ser implantados pelos magos negros, existe também os chips positivos? Gente, buscando a literatura, o que a gente pode fazer a comparação é o seguinte, que o espiritismo ele não trata especificamente dessa questão de chips. Isso aí a gente vai ver mais no espiritualismo, tá? Então, no espiritualismo, pegando aí a apometria, que a gente está estudando, a gente pode dizer o seguinte: pela literatura que já existe de apometria, a gente entende que chip, esse implante, só quem faz são os seres das sombras das trevas. Os espíritos da luz, eles trabalham no máximo com o MOF, que é o microorganizador floral, ou fluídico. Microorganizador fluídico.
Então é diferente. E aí, assim, vamos fazer uma análise já com base em todo o conhecimento que a gente já tem até de espiritismo também. O que acontece? A tecnologia, existe sempre uma tecnologia. Nos mundos espirituais nós também temos tecnologias. Para quem assistiu o filme espírita, né, Nosso Lar, a gente vê que existe uma tecnologia lá. Mas a maior parte do tratamento, se vocês perceberem, é feito pelo próprio magnetismo entre os espíritos que lá estão, né? Imposição de mãos, passes curativos. Obviamente que tem uma ou outra tecnologia. O que a gente entende? Que na verdade, também por lógica, a gente começa a refletir que os espíritos de luz, eles trabalham mais com o próprio poder mental, ou seja, com os nossos instrumentos de espírito, do que propriamente com tecnologias exteriores. Vocês já perceberam isso? Isso é uma análise que a gente precisa fazer junto. Padrinho, o que o senhor está dizendo que não existe tecnologia do lado de lá? Existe e muita, e digo mais, tudo que é inventado aqui nesse plano foi intuído por algo que já foi descoberto no plano espiritual, em nível de tecnologia. Tá? O que eu estou dizendo é que para esses processos de cura, geralmente as tecnologias elas são mais utilizadas para tirar aquele raio-x, para análise, muito mais para isso do que propriamente para a cura. Que as curas são mais utilizadas realmente em nível de aprendizado, de tomada de consciência, de orientação, de amparo fluido magnético. Então é mais nisso. Então, assim, na literatura, inclusive nós podemos continuar nossas pesquisas, nossos estudos, mas a gente não acha falando que espíritos de luz trabalham com implantes e chips. Que isso realmente são subterfúgios utilizados pelos espíritos que vivem nas sombras e querem atrapalhar, influenciar e manipular, né, ou até prejudicar algum encarnado. Que os espíritos de luz realmente trabalham tirando esses implantes, ou na apometria, como a gente tem a técnica, né, do MOF, do microorganizador fluídico, ou então o passe e a própria força de pensamento, a orientação e esses tratamentos mais energéticos do que propriamente tecnológicos, né? Eu acho que assim dá pra gente ter uma ideia geral. Quando nós estávamos estudando lá a nona lei, foi feita uma correlação com essa 12ª lei, perguntando a diferença. Eu vou ler lá o que foi dito na nona lei, só pra gente fazer agora o link aqui, né? Então lá na nona lei, no vídeo que vocês estavam assistindo, foi falado que ao aplicar a nona lei da apometria, que era levado os magos trevosos ao passado, e então buscava-se desfazer a iniciação dos mesmos que havia sido feito nas trevas. Tendo em vista que essa lei se dá no campo mental do mesmo, é realmente possível desfazer essa iniciação? E nós falamos que é sim. Aí explicamos lá no plantão anterior. E aí foi perguntado o seguinte, fazendo a comparação entre a nona lei, pessoal, é a seguinte. A nona lei fala do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. A nona lei. E a 12ª lei, ela fala o seguinte, é a lei do choque do tempo. Então eu vou ler aqui para dar a introdução dessa 12ª lei e a gente faz essa correlação. O enunciado da 12ª lei apométrica, a lei do choque do tempo, ela diz o seguinte, toda vez que levarmos ao passado espírito desencarnado e incorporado em médium, fica sujeito a outra equação de tempo. Nessa situação, cessa o desenrolar da sequência do tempo tal como o conhecemos, ficando o fenômeno temporal atual, o presente, sobreposto ao passado. O deslocamento cria tensão de energia potencial entre a situação presente e os deslocamentos para o passado. Vocês devem lembrar que quando a gente falou lá da nona lei, dessa ação do tempo e do espaço, eu dei um exemplo que em alguns momentos a gente utiliza aquela lei para levar um espírito que está aqui no presente, mas com a mente conectada no passado. Aí eu até dei aquele exemplo que daquela médium Ivone Pereira, num livro ela diz que ela fez, no livro não, né, dentro das histórias dela, das experiências delas mediúnicas, ela diz que ela teve que fazer um resgate a um homem que tinha morrido lá no século do passado. E aí assim, um outro morador veio morar na casa onde aquela pessoa vivia,
fez reformas, foi modernizando, mas aquele espírito estava tão apegado àquele tempo do passado que mesmo no hoje ele vivia naquela casa antiga como se ali fosse realidade. Então assim, teve que ser dado um choque de realidade nesse espírito para retornar ele para o presente. Por quê, gente? A lei do mentalismo. A mente é tudo, a mente cria a nossa realidade. Aí a gente fala aqueles estados de desespero, de pânico que a gente está, né? A gente pode estar diante de um jardim mais belo, da pessoa que a gente mais ama. Se entrar numa crise de pânico, isso tudo pede a conexão com a gente se conecta com os nossos fantasmas e monstros interiores. Aquela passa a ser a nossa realidade. Esse é o fundamento da crise de pânico. Então a mesma coisa, uma pessoa que está no passado, ela precisa desse choque. Então é aplicada essa 12ª lei. E aí vamos fazer aqui uma comparação. Como que é exatamente aplicado neste caso? Então, olha só. A base da lei, dessas duas leis, da 9ª e da 12ª, é a mesma. É mais a finalidade que vai mudar. Lá na 9ª lei, trata-se apenas do movimento do tempo e espaço para um simples esclarecimento das experiências pretéritas. Ou seja, na 9ª lei, a gente vai simplesmente levar a pessoa num passado para mostrar uma realidade para ela, para esclarecer ela sobre alguma situação. Percebam que essa pessoa ela não está presa lá no passado, mas esse passado ainda está reverberando nela. A 12ª lei ela é diferente, a pessoa está presa no passado, ela não está aqui no presente. Entendem a diferença? Dê um joinha aí se entenderam. Então olha só, na 9ª lei ela tem efeitos do passado que estão reverberando hoje nela. Ela está no aqui e agora, mas sofrendo influências do passado. Então a gente leva ela lá no passado, orienta ela e traz ela de volta. Na 12ª lei, a pessoa não está vivendo no presente, ela está presa no passado. Então a gente tem que dar esse choque. Entende a diferença? Então, dando continuidade. Então, nessa 12ª lei, trata-se do choque de realidade em si. Quando ele estava preso em uma realidade paralela, por exemplo, né? Então, ele lá estava preso, a gente utiliza essa 12ª lei para dar esse choque de realidade e trazer ele para o presente. No primeiro caso, ele não estava preso lá, apenas trazia desarmonias de lá. Já no segundo caso, ele estava preso àquele tempo. Por isso o choque para trazê-lo mais conscientemente para o presente.